E aí, pessoal, tranquilo? Professor Laura aqui, vamos para nossa segunda aula, né, da PC de maio. E vamos falar hoje sobre energia, tá certo? Lembrando da aula passada que a gente falou sobre trabalho, né? O que é o trabalho, né? É o ato de realizar alguma coisa. E agora que a gente vai falar sobre energia, esse trabalho ele vai ter uma importância a mais. Por quê? O trabalho nesse capítulo de energia, nessa aula 2, ele vai ser o cara responsável por pegar um tipo de energia e fazê-la ele virar outra energia, ou até mesmo transportar, transferir, transformar esse tipo de energia em outro tipo, ou até no mesmo tipo, só que em corpos diferentes. Tá beleza? Então vamos aqui para o nosso PDF, tá certo? Aula 2, energia, tá certo? Tem aqui todo um textinho de apoio para você ler depois. E o que importa para nós, né? São os tipos de energia. Então a gente vai começar falando sobre nossa energia mecânica, né? O que é a nossa energia mecânica? A energia mecânica para a gente na física é a soma da energia potencial, de todas as potenciais, e também da energia cinética, tá certo? Então, falou em energia mecânica, eu vou olhar para um todo, tá? Eu vou olhar para uma situação geral de somas de energia, tá certo? E é a junção dessa potencial com energia cinética, tá certo? Já já a gente vai ver o que é energia potencial, quais são os tipos e quais são, ou qual a energia cinética que está associada a isso aí. Tá ok? Vamos voltar ali. Então, nosso primeiro tipo de energia, energia cinética, né? Que é a energia do movimento, tá certo? Pessoal, olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a equação da energia cinética. Massa, velocidade quadrada sobre 2. Meu querido, olha para mim. Energia cinética, a equação massa, velocidade quadrado sobre 2, tá certo? Então o que isso significa? Significa que sempre que eu tiver uma massa, um corpo qualquer, um objeto qualquer, né, que possui massa, obviamente, e ele estiver se movendo numa velocidade qualquer, diferente de zero, eu vou ter associado a esse cara uma energia cinética, tá certo? Então, energia cinética é energia do movimento. Olhou, tá em movimento? Tem energia cinética. Tá parado, em repouso, velocidade zero, não tem energia cinética. Tá certo? Simples e direto, tá joia? Vamos voltar lá? Nosso segundo tipo de energia é energia potencial gravitacional. Então, olha só, a gente separou em energia cinética e energia potencial. Dentro da energia potencial, a gente tem dois tipos de energia: a potencial gravitacional e a potencial elástica, que a gente vai falar já já, tá? Vamos falar primeiro da energia potencial gravitacional. Como o próprio nome dela já diz, tá? Potencial gravitacional. Quem é que gera esse tipo de energia? A gravidade do planeta, pessoal, tá? O campo gravitacional do planeta é encarregado, né? É ele que dá essa condição de possuir energia potencial gravitacional para algum objeto, tá certo? E a nossa equação, se a gente olhar ali, energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Então toda vez que eu tiver um objeto, né, uma massa, num campo gravitacional, né, como é o caso próximo da Terra, a uma altura h do solo ou de algum lugar, tá certo? A energia potencial ela é relativa, depende de com relação a que eu estou medindo, tá? Mas sempre que ele tiver um desnível, uma altura h em relação ao solo ou em relação a uma mesa, em relação ao teto, qualquer coisa do tipo, sempre que eu tiver esses três ingredientes aqui, eu digo que eu possuo energia potencial gravitacional, tá certo? Logicamente, né, se a gente geralmente mede a partir do solo, tá bom, pessoal? Então, a partir do solo, se o cara tiver lá no solo a altura zero, né, tiver no chão, eu não tenho energia potencial gravitacional, tá certo? Então, ó, aqui tem um exemplinho, um ponto A e um ponto B, o carinha vai ser solto, né, uma massa M vai ser solta lá do ponto B com velocidade zero e ela vai cair, tá certo? Vai acontecer uma transformação de energia aqui, ela vai cair uma certa altura H, tá bom? E o nosso terceiro tipo de energia, que compõe a energia mecânica, é a energia potencial elástica, tá? Energia potencial elástica, como o próprio nome dela também já sugere, olha só, é um tipo de energia que é acumulada em corpos com características elásticas, tá beleza? Agora vem cá, o que é um corpo elástico, hein? Você já se perguntou? Corpo elástico, ó, vou te ajudar. Corpo elástico é todo objeto, todo material, todo corpo que quando eu deformo ele, se eu aplico uma força, se eu causo uma deformação nele, quando eu tiro quando eu paro de aplicar essa força, ele retorna à posição original, tá certo? Então imagina uma borracha, um elástico, tá? Você pega ele sem esticar e sem pressionar. Ele é de um certo tamanho. Se você esticar ele, ele fica maior.
Só que ao momento em que você para de puxar, se você soltar, ele volta a ser o que ele era antes. Isso é um corpo elástico, tá certo? E ó, logicamente você já percebeu que existem forças envolvidas aí. Tanto para eu esticar um elástico, quanto para eu comprimir uma mola, eu tenho que exercer uma força, eu tenho que trabalhar, né? Vamos lembrar da aula passada, eu tenho que realizar trabalho. E quando eu solto, existe ainda uma outra força que é característica dos corpos elásticos, que é a força elástica, que vai se encarregar de fazer esse corpo voltar a ser o que ele era antes, tá? Por assim dizer, tá bom? Então a gente tem várias realizações de trabalho aí, tá vendo como a gente tá fazendo o link com a aula passada? Então, ó, tem que assistir a aula passada para entender melhor essa, tá? Se não assistiu, pausa o vídeo aí, vai lá, corre, assiste, trabalho de uma força, depois volta aqui, tranquilo? Vamos prosseguir? Então a nossa energia potencial elástica, olha a nossa equação. K vezes x quadrado sobre 2. Bem parecido com a energia cinética, né, pessoal? Ó, massa velocidade quadrada sobre 2, K vezes x quadrado sobre 2, tá? Mas o que é esse K e o que é esse x, professor? K é uma constante elástica dessa mola, tá? O que é isso? A constante elástica da mola é uma característica do próprio material, da própria mola que eu estou trabalhando, tá? Se é uma mola molinha, se é uma mola dura, tá? O que isso vai interferir? Na constante K, na constante elástica da mola, tá? Então esse valor quase sempre ele é fornecido para que a gente possa fazer nosso cálculo, tá? Uma constante do corpo que eu estou trabalhando, tá bom? E o x, tá? Esse x aqui, não x quadrado, o x é a deformação que eu tenho da mola, né? Se você olhar para esse desenho, ó, eu tenho um bloquinho A, ele foi comprimido, né? Ele estava na posição B, ele foi comprimido uma certa distância x. Esse x é o tanto que eu deformei esse corpo, o tanto que eu deformei essa mola. Eu posso ter comprimido, como poderia também ter espichado, né? Ter esticado esse corpo elástico, que ele ainda assim eu ia ter uma deformação x e eu ia acumular energia potencial elástica. Tá certo, galerinha? Então, ó, as três energias, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, quando eu junto elas e olho para todas como um todo, tá? Eu tenho o que a gente chama de energia mecânica, tá bom? Energia mecânica é a energia dos objetos, ou do movimento, ou da posição que eles se encontram em relação a alguma coisa, tá bom? Vamos fazer as questõezinhas? Bora! Questão 1. Em cada caso abaixo, identifique o principal tipo de energia obtido na transformação de energia elétrica. Bom, então eu quero transformar energia elétrica em qualquer outra coisa. Vamos ver. O ventilador. O ventilador pega energia elétrica e transforma em quê, pessoal? Em vento, né? E vento é o movimento do ar. Isso é o vento. Então, o meu ventilador transforma energia elétrica em energia cinética, energia do movimento, tá? Do ar que está ali na frente. Televisão pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, tá? Transforma em luz. A gente vê as imagens através da TV, assiste sua série, assiste seu programa preferido, né? Assiste jornal, assiste novela, seja lá o que você assiste, BBB, tá bom? Então, televisão pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, em luz. Liquidificador, né? Se a gente pensar, quando você liga o liquidificador, o que acontece? Aquelas hélices lá dentro começam a girar, né? E giro é movimento. Então eu tenho meu liquidificador também pega energia elétrica e transforma em energia cinética, em movimento de rotação das pás lá dentro. E aí eu trituro, eu bato, eu faço bolo, faço suco, faço o que for, tá bom? Geladeira, né, pessoal? Qual que é a função da geladeira? Eu coloco ela na tomada para ela fazer o quê? Para ela gelar, tá? Então a geladeira, obviamente, transforma energia elétrica em energia térmica, né? A geladeira serve para gelar os objetos, né? Como o próprio nome dela já sugere. Então eu estou transformando energia elétrica em energia térmica. Rádio, né? Quando você liga o rádio, o que acontece? Você começa a ouvir um programa, você começa a ouvir música. Então ele está pegando aquela energia elétrica e transformando em energia sonora, em som. Tá beleza? Chuveiro, pessoal. Para que serve o chuveiro? Para tomar banho quentinho, né? Tá meio frio agora enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então, chuveiro, né? A gente usa bastante lá na posição morno, quente, né? Depende do dia e de qual hora você está tomando banho. Mas o que ele faz? Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica também. Só que ele faz o contrário da geladeira, né? A geladeira, a energia térmica que ela produz é de baixar a temperatura. O chuveiro, a energia térmica que ele produz é de elevar a temperatura. Tá certo? Então, respondido a número 1, vamos fazer a número 2. A energia mecânica está associada a uma posição, a posição e a velocidade do corpo. Isso é energia mecânica? Sim, pessoal. A posição por quê? Energia potencial e velocidade de energia cinética. Energia mecânica é a junção das duas energias, né? Quando associada à posição, a energia é chamada de potencial. Exatamente. Pessoal, olha só, vamos lembrar da equação. Ó. Quando associada à posição que o objeto está em relação ao solo, eu chamo ela de energia potencial.
E quando associada à velocidade é chamada de energia cinética. Certíssimo, né? Ó, quando eu associo a velocidade, V, eu estou falando da energia cinética. Então a primeira afirmação a gente tem como verdadeira. Segunda afirmação, a energia potencial de um corpo pode ser de dois tipos, gravitacional e elástica. Exatamente, a potencial é de duas maneiras, ou a gravitacional, né, devido ao campo gravitacional da Terra, ou a elástica devido a algum corpo com características elásticas e que esteja comprimido ou, né, de uma maneira mais geral, deformado. Um corpo está em repouso em determinada altura em relação ao solo. Faltou um O aqui, né, professor? Tava com fome quando digitou. Pode-se dizer que ele apresenta energia potencial gravitacional em relação ao solo, mas não energia cinética. Pessoal, se ele está em repouso em determinada altura em relação ao solo, ele está alto, ele não está no solo. A gente pode dizer que ele apresenta energia potencial gravitacional? Sim, né? Porque um corpo que está a uma certa altura do chão tem energia potencial gravitacional. Mas não energia cinética. Exatamente. Por quê? Porque ele está em repouso. O que é o repouso, professor? Velocidade zero. Tá certo? Então aqui também está correto. Quarta afirmação. Se um corpo é abandonado em queda livre, pode-se dizer que durante a queda ele adquire energia cinética e perde totalmente a energia potencial gravitacional em relação ao solo. Verdadeiro também, né? Como é que a gente vê isso, professor? Ó, essa situação aqui, ó. Eu abandonei o corpo com velocidade zero, então aqui ele não tem energia cinética, ele tem só energia potencial gravitacional, ok? Se eu abandonei ele daqui, ele possui um certo valor de energia potencial gravitacional, e quando ele chega no chão, ele perdeu, né? Ele desceu todo o H. O H foi diminuindo até zerar. Se eu zero essa variável H, acabou a energia potencial gravitacional. Então, quando ele chega no solo, eu zero a minha energia potencial gravitacional e aí ele tem, logicamente, ele chega no chão, né? Com aquela velocidade absurda, ele vai se esborrachar lá no chão e, como ele tem movimento, ele tem energia cinética. Então, na verdade, aqui nessa situação, ó que legal, eu transformei energia potencial em energia cinética, tá certo? Agora, só para motivo de curiosidade, tá? Quem é que fez isso? Você conseguiria me responder? Pensa um pouquinho aí. Se você respondeu, professor, quem transformou a energia potencial em energia cinética foi a força-peso, o peso do objeto, ou seja, o peso realizou trabalho. Você acertou, tá? Parabéns. Tem que ter realização de trabalho para eu transformar uma energia em outra, tá? Isso é regra, tá bom? Então, última afirmação. Pode-se dizer que um corpo em queda livre, no momento que atinge o solo, ele tem apenas energia cinética. Verdade, né? Se ele chegou no solo, a altura é zero, não tem energia potencial gravitacional. Então ele tem apenas energia cinética, desde que não tenha nenhum corpo com características elásticas ali. Tá joia? Bom, vou deixar 3 para você resolver, tá? Que é sobre o textinho. Vai lá ler o texto sobre o experimento, tá? De Miller. A 4 também, tá? Eu vou deixar para você pensar. Vamos responder a 5, tá certo? Escreva a conversão de energia presente em cada situação. Número 1. Isso aqui é um salto com vara. Um salto com vara, o que o cara tem que fazer? Olha só, olha para mim aqui. O que um salto com vara precisa? O cara precisa vir correndo, né? Com a varinha. Pega aqui, ó, a varinha. O cara vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. E em algum momento ele prende aquela barra e aí ele que estava no chão é levado para cima. Então perceba, ele tinha energia cinética, quando ele foi jogado para cima pela barra, ele ganhou energia potencial gravitacional, né? Ele está a uma certa altura do chão, tá beleza? Então, nessa nossa primeira afirmação aqui, qual o tipo de energia? Conversão de energia, eu estou transformando energia cinética em energia potencial gravitacional, tá certo? Segundo, eu tenho um reservatório de água, um gerador elétrico e uma energia elétrica. Então, estou transformando aqui, ó, numa hidrelétrica, né, pessoal? Funcionamento de uma hidrelétrica. Eu estou transformando energia potencial gravitacional da água, porque a represa, né, para construir uma hidrelétrica, eu preciso fazer uma represa lá em cima. Então a água tem energia potencial gravitacional e ela vai descer. E aí essa energia potencial gravitacional vai virar energia elétrica, tá? Terceira afirmação, ó. Terceiro caso, né? A menina puxou o arco e flecha e depois soltou. Pessoal, dá para fazer um arco e flecha que não envergue, que não seja elástico? Não dá, né? Se ele for duro e você puxar ele arrebentar, ele não atira nada, tá certo? Então, obviamente, um arco e flecha tem características elásticas. Então, nesse nosso terceiro caso aqui, eu estou transformando energia potencial elástica em energia cinética, tá? A lança, né, a flecha, ela sai em movimento loucamente, a uma velocidade muito alta. Então, eu estou transformando energia potencial elástica em energia cinética, tá? Quarta e última afirmação.
ou quarto e último caso, né, é um carrinho de montanha-russa, né? Perceba que ele estava lá em cima, tá? E aí ele está descendo. Pessoal, mesmo caso aqui, ó, do nosso exemplo. Ele estava lá em cima e está descendo. Então lá em cima, o próprio nome já diz, ó, tá alto. Então ele lá em cima tem energia potencial gravitacional. Quando ele desce, ele transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Como é que a gente comprova isso? Imagina que esse carinha está passando aqui, ó, no ponto mais baixo. Ele vai descer de lá e vai passar aqui embaixo com uma velocidade bem grande. Ele vai passar rápido. Da onde que ele ganhou essa velocidade? Da energia potencial gravitacional, que se transformou em energia do movimento, em energia cinética. Tá joia, meus queridos? Bom, então, façam as duas questõezinhas que eu deixei, tá? Para vocês fazerem, tá? Dá uma revisada, dá uma lida de novo na apostila, tá? Façam as questões, refaçam, responde, pensa de novo, tá? Se você não concorda com alguma coisa ou alguma coisa não ficou muito bem explicada, manda um WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? Se cuidem, um abraço, tchau, tchau.